Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, nós vamos ler o verso 4, uma recomendação da palavra de Deus para os pais. Aqui os pais no genérico é o papai e a mamãe, né? E de um modo também mais especial, os pais, os irmãos, né? Que recebem também então essa recomendação da palavra de Deus. Vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus aí? E vocês, pais, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, irmãos? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha só, queridos irmãos, nós estamos, um fenômeno que tem acontecido em virtude do crescimento das redes sociais, é que nós estamos vivendo na era dos influencers, não é verdade? A era dos influencers, os influencers digitais, né? E o que eu queria começar a reflexão colocando para nós hoje pela manhã aqui, é que os pais, o papai e a mamãe, e os pais num sentido muito especial, os irmãos, vocês são os primeiros e os mais importantes influencers de seus filhos. Vocês são os primeiros e os mais importantes influencers dos seus filhos. Mas nós temos que prestar atenção, porque os pais não são os únicos influencers, não é verdade? Nós não temos como controlar os filhos e proibir ou impedir que os filhos acabem acessando e sendo influenciado hoje em dia, mais do que nunca, por muitos conteúdos que estão por aí. Muitas ideologias, muitas filosofias, muitas ideias. Eu queria dizer para você, aproveita enquanto você é o principal influencer do seu filho, porque os filhos, eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo, e eles vão ficar debaixo de muitas influências, especialmente nessa era digital em que nós vivemos. Não temos como fugir disso. Então, você papai e você mamãe, vocês têm assim um chamado para serem os principais influenciadores para o bem e para o temor de Deus na vida dos filhos de vocês. E precisamos prestar atenção, porque existem muitos outros influencers e muitas outras influências hoje circulando nesse mundo, e nós precisamos prestar atenção. Influencers, é essa era que nós estamos vivendo. Eu, até poucos anos atrás, nem sabia que isso existia, né? Mas agora é o que a gente mais ouve falar. Por exemplo, há um mês atrás, a cantora Ludmilla, ela fez uma campanha para as pessoas doarem sangue. E aí surgiu uma notícia lá nos jornais que no Hemocentro do Rio de Janeiro se formaram filas quilométricas de fãs da Ludmilla para doarem sangue. Isso é ser um influencer. Deu para entender? Isso é ser um influencer. E talvez você nunca ouviu a Ludmilla, talvez você não ouve, né, a Ludmilla, mas tem muita gente que ouve. E quem sabe um dia o seu filho vai ouvir, ou já está ouvindo. O fato, meus irmãos, é que nós estamos vivendo nessa era e essas pessoas têm influência. No mundo aí fora, muita gente com muito poder de influenciar. E são muitos as crianças, os adolescentes e os jovens que têm ouvido e seguido muita coisa e estão expostos a todo tipo de ideia, de espiritualidade, de convicções que são plantadas, estão expostos. E nós precisamos prestar atenção. E eu queria dizer para você,
papai, e você, mamãe, que você tem um chamado para ser o primeiro e o principal influencer na vida do seu filho. Que em nome de Jesus os nossos filhos possam crescer sem nunca deixar de nos ouvirem. Amém? Esse é um desafio. Esse é um desafio que a palavra coloca para nós. E hoje, pela manhã, eu quero meditar nesse mandamento aqui, de Efésios 6:4, que nós lemos, e deixar uma palavra para os pais. Como os pais podem ser os grandes influenciadores positivos na vida dos seus filhos? Alguém que os seus filhos vão ouvir, opiniões que eles vão considerar e eles vão respeitar. Como é que você pode manter essa influência onde os seus filhos sempre vão considerar e respeitar aquilo que você tem também para dizer? Eles que vão estar expostos, porque nós não podemos impedir os nossos filhos de seguirem o seu caminho. Amém, irmãos? Não podemos. Nós não temos esse poder. Eles crescem, eles questionam, eles se desenvolvem. Mas nesse processo, como a gente continua mantendo, então, como pai, como mãe, na relação com os filhos, mantendo essa influência e esse respeito deles para conosco, onde nós vamos mostrar, influenciá-los para que eles considerem Deus nas suas vidas e tenham o temor do Senhor, acima de tudo, nas suas vidas. O texto que nós lemos diz assim, Efésios 6:4: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse texto aqui, meus irmãos, nesse texto a palavra de Deus não está dizendo para os pais nunca deixarem seus filhos irritados, amém? E vocês, pais, vou pedir para pode deixar o texto na tela, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. A palavra de Deus não está dizendo aqui para os pais nunca deixarem os seus filhos irritados. Seria possível isso ou não? Aí, é possível não deixá-los irritados? Ainda mais quando eles vão ficando adolescentes, não é verdade? Quanto mais adolescente vai ficando, mais confusão hormonal vai acontecendo. É aquela explosão hormonal, e aí você já viu, né? É aquela bipolaridade, uma hora está deprimido, outra hora está eufórico, uma hora está assim, uma hora está assado. A palavra de Deus não está dizendo aqui para os pais nunca deixarem os seus filhos irritados ou frustrados, porque isso seria impossível. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós amamos os nossos filhos, às vezes nós teremos que dizer coisas para eles que eles não querem ouvir. Quando nós amamos os nossos filhos, muitas vezes nós teremos que nós não vamos concordar com tudo que eles gostariam que nós concordássemos. Então nós vamos dizer coisas, nós não vamos apoiar tudo que eles querem, não é verdade? Então, quando nós amamos, nós vamos acabar muitas vezes deixando eles irritados. Porque nós vamos dizer coisas que eles não querem ouvir, nós vamos proibir coisas que eles não querem que sejam proibidas. Esse é o caminho. Então, por isso que a palavra de Deus aqui, ela não está dizendo para os pais nunca deixarem os seus filhos irritados ou frustrados, porque isso seria impossível, porque o próprio exercício da paternidade e da maternidade inclui muitas vezes frustrar os filhos e dizer assim, não vai jogar bola hoje. Aí ele fica assim, aleluia, papai. É assim que ele faz? Louvado seja o Senhor não está me deixando jogar bola, que bênção. Ou eles ficam emburrados, eles batem o pé. É claro, a palavra de Deus aqui não está, apesar de ter algumas versões aqui, algumas traduções que dizem assim, mas essa tradução nossa aqui, ela
ela parece que ela captou bem a ideia do texto grego, quando esse texto aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo. Essa tradução não diz, veja aí, ela não diz: pais, não provoquem a ira nos filhos. Não é isso que ela diz. O que ela diz? Pais, não provoquem os filhos a ira. Porque essa é a ideia do texto grego. Não está dizendo: pais, não provoquem a ira nos filhos, mas está dizendo: pais, não provoquem os filhos, e tem uma crase ali, não provoquem os filhos para a ira. Porque a palavra grega, dizem os estudiosos, eu não sei grego, eu só leio o que o pessoal fala, amém, irmãos, nos comentários teológicos, né? Mas dizem os estudiosos que a palavra grega para provocar, no grego ela tem uma preposição que indica um movimento para adiante, seria assim, a ideia de empurrar. É um movimento adiante, não provoca eles para frente. Não provoque eles para a ira. O que o apóstolo Paulo e a palavra de Deus estão dizendo aqui para nós é: papai e mamãe, tomem cuidado, para vocês não empurrarem os seus filhos para que eles cresçam e se tornem pessoas iradas. Tomem cuidado para que vocês, papais e mamães, ao criarem seus filhos, criem eles de um modo, com atitudes ou com comportamentos e de uma determinada maneira, que vocês acabem empurrando os seus filhos para que eles se tornem filhos revoltados, jovens cheios de ressentimentos, cheios de ira. Então a ideia do texto aqui não é que a gente não vai irritar os filhos às vezes, não, nós vamos sim, nós temos que contrariá-los para o bem deles muitas vezes, e nós vamos chateá-los, mas a ideia aqui é que a gente não acabe se tornando assim um instrumento para empurrá-los, como diz o texto, que provocar, empurrar eles para um estado de pessoa irada, ressentida. Então eu pergunto para você: você conhece muitos jovens hoje que estão profundamente ressentidos e revoltados? Tem muitos jovens evangélicos, inclusive, muitos jovens cristãos, por uma série de coisas que foram experimentando e vendo, e aí e dentro de suas casas, e eles foram desenvolvendo um estado de revolta, e são jovens ressentidos, às vezes adolescentes muito ressentidos, e nós vemos isso. Mas não só a gente vê isso ao redor, a Bíblia, a palavra de Deus dá muitos exemplos dessa realidade acontecendo. Talvez um exemplo mais famoso, os irmãos conhecem, é o rei Davi e o seu filho Absalão. Os irmãos conhecem a história. O rei Davi cometeu pecados terríveis, e ele tinha uma família muito grande, e aí dentro da sua família havia muita confusão acontecendo entre os irmãos, muita confusão acontecendo, e aí o Davi, que era o rei de Israel, mas deles não era o rei, era o pai, era o pai. Davi, ele foi omisso no tratamento das confusões imensas que estavam acontecendo dentro da sua casa, entre os seus filhos, entre os irmãos, ódios que estavam crescendo. E aí diz a palavra de Deus que, em virtude das omissões de Davi, ao tratar os problemas familiares entre os irmãos, começou a se desenvolver uma grande revolta entre os irmãos, entre si, e uma revolta de Absalão contra o seu pai Davi. E os irmãos conhecem a história. O que Absalão fez? Ele mata um dos irmãos e ele dá um golpe de estado contra o pai. Ele tenta tirar o pai do trono. E é muito curioso, porque você sabe o que significa o nome Absalão?
Absalão. Absalão vem de duas palavras hebraicas que é Ab e Shalom. Ab é pai, Shalom é paz. Quando o menino nasceu, ele era um menino, um bebê, Davi pegou ele assim, ergueu para o céu e disse que ele seja Ab-Shalom. Porque os nomes na Bíblia têm significados. Davi está dizendo assim: eu quero que esse meu filho seja o pai da paz. Eu desejo que esse meu filho seja o pai da paz. E foi esse menino que se transformou no filho da rebelião, no filho da revolta. Pais, cuidado, pais, cuidado, não provoquem os seus filhos para esse estado de se desenvolverem e se tornarem pessoas cheias de ressentimento, cheios de amarguras. Esse é o cuidado que a palavra de Deus nos dá para nós que somos pais e mães aqui presentes. Tem muitas histórias. Abimeleque, filho de Gideão, Abimeleque que matou 70 dos seus irmãos, muita revolta. Caim, filho de Adão e Eva, irmão de Abel, foi crescendo uma revolta dentro dele, no coração. O filho pródigo, da parábola do filho pródigo, disse: eu quero ficar longe do meu pai, da minha família, do meu irmão, da minha casa, eu não aguento isso aqui, nisso aqui eu jamais serei feliz. E ele vai para uma terra distante, ele vira as costas para tudo. Os filhos de Jacó, que família, eu sempre falo, né? A família de Jacó para mim merece um estudo psicológico, viu, Juliana? A gente precisava fazer um estudo psicológico profundo. Que família complicada. Os filhos vão se revoltando pela maneira como o pai trata um dos irmãos, porque José não pegava fila para o banho, amém? Na hora do banho, se chegasse José, todo mundo tinha que sair para ele tomar banho primeiro. E os filhos vão se revoltando. E é por isso que a palavra de Deus diz aqui, e ela dá muitos exemplos: papais, cuidem para que seus filhos eduquem eles, criem eles, cuidando para que eles não venham a ser empurrados para esse estado de ira, de ressentimentos. E a pergunta é: como é que a gente pode contribuir para evitar isso, então? Porque eu não posso impedir, porque os filhos têm responsabilidades, amém? Os filhos também têm responsabilidades. É o que diz o texto que nós lemos Efésios 6:4. Olha o que dizem os versículos anteriores, Efésios 6:1. Versículos anteriores agora falam assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, a questão é: eu não posso impedir que o meu filho tome certos caminhos, mas eu posso influenciar, eu posso ser um influencer ou não. E eu posso contribuir dentro das minhas limitações, do meu temor a Deus. Eu posso contribuir, então, para que o meu filho não seja empurrado, então, para esse estado de ressentimento. Como contribuir? E aí eu quero deixar só um conselho aqui, porque a gente tem que terminar cedo para os pais irem para casa fazer churrasco, amém? Amém ou não? Não. Os pais não merecem, as mães estão fazendo assim: não, bom é o dia das mães, o dia dos pais é.
Dia das mães, sim, mas dia dos pais. Não, um conselho da palavra. Para a gente contribuir, então, para que os nossos filhos não sejam empurrados por nós, para esse estado de revolta e ressentimento. Criar os filhos, diz Efésios 6,4. Não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los com um equilíbrio. Criar os filhos equilibrando a disciplina e a admoestação no Senhor. A disciplina no Senhor com a admoestação no Senhor, diz aqui o apóstolo Paulo, mas tratem de criá-los na disciplina do Senhor e na admoestação do Senhor. Ter equilíbrio entre a disciplina, os pais, as mamães, você quando está criando os seus filhos, você não quer empurrar eles, então, você não quer contribuir para que eles não sejam empurrados, né? Provocados para esse estado, para a ira. Criem eles tendo esse equilíbrio entre disciplina e admoestação. O que significa isso? A palavra disciplina, meus irmãos, tem a ver com correção. A palavra disciplina tem a ver com vara. Que hoje, se a Bíblia fosse escrita hoje, não seria assim a vara, seria assim as sandálias havaianas, amém? Essa é boa para disciplinar, que ela não solta as tiras. Ela não solta as tiras, então é boa. A palavra disciplina tem a ver com correção, fazer correções. A palavra disciplina tem a ver com impor limites, colocar regras, explicar consequências. Então, a palavra disciplina tem a ver com isso. E a palavra admoestação, dizem os estudiosos, que ela se refere à instrução por palavras. Tanto que tem algumas versões da Bíblia que falam disciplina e instrução do Senhor. Instrução, ensino. Alguns estudiosos falam que tem a ver com aconselhamento, com encorajamento, com estímulos, com conversa. E quando a gente está conversando, só a gente fala. Para ter conversa tem que ter o quê? Tem que ouvir. A palavra admoestação tem a ver então com esse encorajamento, com a conversa, com o aconselhamento, instrução por palavras, com diálogo. Ou seja, a criação dos filhos, ela tem que acontecer, meus irmãos, com esse equilíbrio. E quando nós, como papais e mamães, vamos criando os nossos filhos dentro desse equilíbrio, a gente está contribuindo com a nossa parte para que os nossos filhos não sejam provocados, assim, empurrados para se tornarem filhos revoltados e ressentidos. Essa é a sabedoria que a palavra dá. Quando a gente disciplina, a gente estabelece regras. Não vai comer banana split antes do almoço, amém? Se não comer todo o brócoli, eu tenho trauma com brócoli. Os irmãos já sabem disso, já falei isso aqui na igreja, né? Se não comer todo o brócoli, não vai brincar no celular. Disciplina, orientação. A disciplina você estabelece regras, você põe limites, você estabelece punições, você estabelece consequências. Tem consequências se quebrar a regra. E é uma coisa curiosa, irmãos, isso é muito importante, a gente perceber esse equilíbrio. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa, ela coloca um equilíbrio aqui, porque na admoestação você aconselha, na admoestação você encoraja, você conversa, você traz para perto. Então, é um equilíbrio. Se você quiser contribuir para que os seus filhos fiquem longe de um estado de revolta,
a gente tem que equilibrar a verdade em amor, a verdade e o amor. A gente tem que equilibrar a disciplina, mas também o encorajamento. Isso precisa estar equilibrado nas nossas vidas. É importante que os pais não sejam desequilibrados, amém, irmãos? Se você quiser manter os seus filhos longe desse estado de revolta, você tem que ter esse equilíbrio, e é importante que os pais não sejam desequilibrados, portanto, para poder educarem e criarem seus filhos dentro deste equilíbrio, porque tem gente que só disciplina os filhos, nunca encoraja, nunca conversa, não ouve, só disciplina, castiga, fica corrigindo o tempo inteiro, mostra o tempo inteiro que o filho está errado. Tem gente que está nesse desequilíbrio, ele só critica tudo que o menino faz. O menino chega, hoje eu não sei se tem, né, boletim. Na minha época tinha boletim, a gente vinha da escola com boletim, assim. Aí a criança chega com o boletim e ele tirou 9, e o pai fala assim: por que não tirou 10? Estou me matando para pagar isso aí, você 9? Tem esse desequilíbrio, que só critica, só disciplina, fica colocando regras e cobrando regras o tempo inteiro. Está desequilibrado. Mas do outro lado também tem o desequilíbrio, tem aqueles pais que não põem regra nenhuma. Hoje em dia está na moda. Aqueles pais que eles têm assim, a coisa tem que conversar com os filhos, tudo tem que conversar, assim. Sabe? Se, meio-dia é o almoço e vai ter brócolis no almoço. Aí a mãe, às 10 da manhã, ela já está sentada na cama do filho, assim: olha, filho, ela está explicando que ele vai comer brócolis. Aí ela se veste de brócolis para ver se o filho... E ela faz a dancinha do brócolis junto com a vovó, as duas, a dancinha do brócolis, para ver se o menino vai e come o brócolis meio-dia. É outro desequilíbrio que está na moda hoje. Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser não sei o quê. E isso cria uma coisa complicada, irmãos, porque dá às vezes a entender para os nossos filhos que eles só devem obedecer se eles entenderem. Mas o texto que nós lemos fala: filhos, obedeçam a seus pais. Eu obedeço a Deus, eu não entendo tudo que Deus pede de mim. Eu não obedeço a Deus porque eu entendi as coisas, eu obedeço a Deus porque eu creio em Deus. E na relação de pais e filhos, os pais cristãos e os seus filhos cristãos precisam entender que eu vou obedecer porque o meu pai é a autoridade. Ele tem uma autoridade. Então, a gente tem hoje em dia esse desequilíbrio. Tem gente que só disciplina, critica, tem gente que fica tentando ser assim razoável o tempo inteiro com os filhos, ele quer ser legal com os filhos. Ele quer ser legal com os filhos, não tem nada, mas é assim, às vezes tem o desequilíbrio, e por isso que a palavra na sua sabedoria fala assim, para vocês criarem eles conforme essa vontade do Senhor, a gente precisa ter esse equilíbrio entre disciplina e admoestação. É curioso que, e aí a Juliana pode ajudar, porque me parece que a psicologia diz que os filhos interpretam falta de disciplina como falta de amor. É muito curioso isso, mas não é só a psicologia, a própria palavra de Deus interpreta assim. Porque o pai que ama faz o quê? Disciplina o filho. E os filhos sabem disso. Às vezes, quando falta nesse desequilíbrio, assim, quer fazer todas as vontades, não quer que o filho fique chateado nunca, e essa preocupação de ser aceito pelo filho, o filho interpreta, às vezes, essa falta de limite, a falta do castigo, como falta de interesse. Os meus pais não se importam comigo. E a palavra de Deus também. Veja o que diz Hebreus 12, verso 6. O texto vai aparecer
aí na tela, Hebreus 12:6, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho que aceita. O nosso Deus, o nosso Pai, amém? Que é o modelo de paternidade. Hebreus 12:11, um pouquinho mais para frente, diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria. Não é verdade, irmãos? Quando teu pai te corrige, dá uma chinelada lá, né? Era motivo de alegria? Não, mas de tristeza. Porém, mais tarde, lá na frente, vai produzir fruto pacífico, que é o contrário do fruto da revolta. É fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela, fruto de justiça. Agora, essa disciplina, irmãos, ela tem que ser justa, ela tem que ser na medida certa. A disciplina tem que ser no Senhor, amém? A disciplina não pode ser desequilibrada. Tem um ditado que diz que você não deve matar um mosquito com um martelo, amém? Mas tem pai e mãe que estão tentando matar o mosquito com um martelo, ficam descompensados, e aí vão para cima dos filhos e tratam os filhos no seu momento lá de desequilíbrio, e aí é desproporcional. Essa disciplina produz o bem? Não, essa disciplina, ela não produz o bem, porque ela não está sendo uma disciplina correta, justa. Eu estou tentando matar um mosquito com um martelo, e aí eu vou arrebentar a parede inteira e o mosquito continua voando, né? E você furou toda a parede e está lá a coisa, né? Então, essa disciplina, ela tem que ser justa, ela tem que ser conforme a palavra de Deus, ela ensina. A gente disciplina os filhos, a gente não espanca os filhos, irmãos. Nós castigamos os filhos, mas nós não espancamos os filhos, é diferente, é outra relação. Um pastor chamado Warren Wiersbe, ele diz que a disciplina coerente, aplicada com amor, dá segurança para a criança. Que coisa linda isso. A disciplina coerente, quando ela é aplicada com amor, ela dá segurança para a criança. O nosso filho, ele pode não concordar conosco, mas pelo menos ele sabe que nós nos importamos o suficiente com ele para criar alguns muros de proteção ao seu redor, até que ele seja capaz de tomar decisões por si mesmo. É esse o efeito que a disciplina feita com amor, proporcional, justa, correta, tem sobre os nossos filhos, trazem segurança para eles, eles sabem que papai e mamãe se importam comigo. Mas também não pode ser só disciplina, só imposição. A gente tem que ter a instrução com palavras, tem que ter esse aconselhamento, tem que ter esse diálogo, tem que ter o encorajamento também, porque é a disciplina com a admoestação, que é esse conselho com palavras, é sentar junto com o filho, é orientá-lo, é ouvi-lo. E quando nós caminhamos dentro desse equilíbrio como pais e como mães, então nós estamos ajudando, estamos contribuindo para que os nossos filhos não sejam então empurrados para um estado de revolta, de ressentimentos. Porque quando a disciplina é totalmente injusta ou não há disciplina, os nossos filhos podem crescer assim. Eu encerro lembrando a história de Davi e Absalão. Essa história que é muito mais incrível e profunda do que qualquer tragédia grega, escrita por qualquer escritor grego, a história de Davi e seu filho Absalão. Davi, ele faltou com a disciplina e a admoestação. Seu filho foi desenvolvendo um grande rancor e um ressentimento dentro do coração. Faltou essa
intervenção do pai. Faltou esse pai que, por um lado, disciplina, que põe regras, e que se regras forem quebradas tem castigo, tem consequência. Faltou também o Davi, o pai que conversa, que sentava e que orientava os seus filhos. A palavra de Deus diz que Absalão já estava determinado no seu coração, com a sua revolta, a dar um golpe de estado. Ele já tinha matado o seu irmão, porque o irmão tinha estuprado a irmã. Olha, as histórias da Bíblia são chocantemente reais. O que Davi fez? A Bíblia fala que Davi ficou em silêncio. Davi ficou em silêncio. O menino revoltado saiu de Jerusalém e foi morar com o avô dele. E o avô não gostava de Davi. Aí o avô começou esse teu pai é um cretino mesmo, isso aí não presta. Aí disse que ele já tinha determinado no coração a sua revolta. Ele volta para Jerusalém, ele fica na entrada da cidade falando mal do governo do pai, dizendo assim: em outubro vote em mim. Ficou lá. Sabe quanto tempo ele ficou fazendo isso? Sabe quanto tempo? Em Jerusalém, a poucos metros da casa do pai. 2 anos. A Bíblia fala que Davi nunca chamou ele para conversar. Nunca chamou ele. Não disciplinou, não admoestou. A revolta foi crescendo. Porque os filhos, eles olham e se você não se importa, eles se revoltam. É melhor, meu irmão, você disciplinar, você falar assim: acabou, não vai ter celular. Não sei o que, não, é assim. Porque eles traduzem isso como amor. E conversar. E dizer: filho, não é por aí. Isso é a sabedoria da palavra de Deus, dizendo assim: esse equilíbrio me ajuda. Significa que sempre os filhos revoltados é porque os pais não tiveram esse equilíbrio? Não, a Bíblia fala que não. A Bíblia fala que teve pai muito legal na Bíblia que teve filhos complicados, e a Bíblia fala de pais muito complicados que tiveram filhos muito legais. Não é uma ciência exata, mas é uma probabilidade e é um ensino da palavra. No que diz respeito a mim, papai, diz a respeito a você, papai e mamãe, que vocês com esse equilíbrio contribuam, ajudem para que seus filhos não sejam empurrados para um estado de ressentimento e revolta. Para que você, meu irmão, continue sendo esse influencer que ele respeita na vida dele. Quando você chamar ele para conversar, ele vai falar assim: sim, papai, eu vou pensar nisso daí, papai. Sim, eu entendo. Obrigado. Para que você continue tendo esse respeito dos seus filhos na tua vida e continue sendo esse influencer que inspira os teus filhos para que eles cresçam e tenham uma vida de temor ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Quero chamar os jovens, nossos queridos jovens, para virem aqui. Se Deus permitir, venha para este bate-local, nesta bate-hora, às 18 horas. Amém, irmãos? Vem para cá. Né? Você que está em casa assistindo, se você está aqui em São Paulo, puder, vem para cá às 18 horas. Nós vamos continuar refletindo e aprendendo da palavra de Deus. Vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos, abre o teu coração para o Senhor e vamos orar.
Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque a Tua palavra ela nos traz um equilíbrio que gera vida para nós, para os nossos lares, para as nossas casas. Que nós possamos ser esses pais, conforme a orientação da Tua palavra, Senhor, pais que equilibram, Senhor, na criação dos nossos filhos, esse amor que disciplina, que põe limites, que põe regras, que faz correções, com esse amor, Senhor, que abraça, que encoraja, que estimula, que conversa, que aconselha e que ouve. Nos dê, Pai, essa sabedoria, para que da nossa parte, Senhor, nós possamos contribuir para que os nossos filhos, eles cresçam e continuem andando no temor do Senhor. O que nós mais queremos, Senhor, é que os nossos filhos, eles temam a Ti, Jesus. Que os nossos filhos, eles creiam em Ti, Senhor. E eles se entreguem, e eles se tornem discípulos do Senhor. Abençoa os nossos lares, abençoa as nossas casas. O Senhor conhece, Pai, como às vezes eu como pai, as mamães, como nós às vezes andamos desequilibrados, Senhor, em tanta coisa que acontece, e nós andamos às vezes de modo desequilibrado, mas que o Senhor traga hoje cura para os corações, e que o Senhor traga o Teu espírito de entendimento, de iluminação, e que o Senhor traga cura para as nossas famílias, cura para as relações entre pais e filhos, cura entre irmãos. E aqueles que têm caminhado, Senhor, filhos que têm caminhado para um caminho de revolta, de ressentimentos, Pai, de amarguras, de iras. E às vezes, Senhor, assim nós olhamos nossos filhos e não sabemos o que fazer. Resgata eles, Pai, em nome de Jesus. Resgata, Senhor. Onde a nossa mão não chega, que a mão do Senhor chegue. Onde a nossa voz às vezes não chega, mas que a Tua palavra chegue no coração dos nossos filhos, e que o Senhor os guarde de todo mal, em nome de Jesus. Guarda os nossos filhos do mal, e nos use como instrumentos para sermos bênção para eles. Bênçãos. Abençoa os nossos lares. Abençoa de um modo muito especial cada papai que está aqui hoje ou que está ouvindo de casa. E que o Senhor traga sobre cada um graça, poder, sabedoria, discernimento. Que o Senhor nos traga também arrependimento. Arrependimento, às vezes, Senhor, da dureza do nosso coração. Nós, como homens, às vezes somos muito duros de coração. Que o Senhor opere na vida das nossas famílias para a glória do Senhor e para a nossa alegria. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, sobre os nossos lares e sobre os nossos filhos, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.